Fala investidor, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a análise de um banco que tem sido recomendado por várias casas de análise e também por vários bancos de investimento. Nós vamos tentar entender o que esses analistas estão vendo de diferente no Banco ABC e se ele de fato tem ali a solidez necessária para compor uma carteira de investimentos previdenciária, uma carteira de longo prazo que vai gerar renda passiva para você. Nesse vídeo eu vou destacar para você os pontos fortes do banco, quais são os setores onde ele atua e quais são as perspectivas de dividendos para o longo prazo desse banco. No final a gente vai tentar responder a seguinte pergunta: vale a pena trazer esse banco para uma carteira previdenciária com foco em renda passiva? Pessoal, eu já adianto para vocês que esse vídeo não é uma recomendação de compra de ativos. A nossa intenção aqui é trazer informação relevante para a sua tomada de decisão e para o seu estudo desse ativo. Se esse vídeo te ajudar, considere deixar o seu like e se inscrever para acompanhar o nosso conteúdo. Pessoal, inicialmente eu gostaria de destacar para vocês que o Banco ABC ele vem realizando um excelente trabalho há mais de uma década. Então a gente pega aqui a lucratividade do banco e a gente sabe que poucas empresas na Bolsa de Valores vão reportar uma lucratividade assim, sempre crescendo. O único ano que destoa aqui é o ano de 2020, em decorrência da pandemia, mas se a gente excluir aqui o ano de 2020, a gente percebe que o lucro ele só cresce ano a ano. Então isso aqui é uma resiliência muito forte e isso demonstra que o banco ele tem elevados critérios qualitativos. Pessoal, analisando os indicadores de eficiência do banco, a gente percebe que o banco ele consegue entregar aqui com consistência uma margem líquida acima de 15%, que é uma margem líquida bastante interessante para o setor bancário. A gente percebe também que ele está entregando um ROI interessante, então mesmo com essa situação da crise da inadimplência, com a alta na taxa de juros e até mesmo com a crise do crédito, o banco está conseguindo performar muito bem. Então ele já sai do ano de 2020 conseguindo retomar sua margem líquida aqui acima dos 15%. Uma coisa bastante interessante, pessoal, quando a gente aborda os critérios de valuation, a gente vê que o banco ele tem um valor patrimonial de R$ 23, mas atualmente está sendo negociado a R$ 16,68. Isso aqui, pessoal, se traduz num preço sobre o valor patrimonial de 0,72. Então aqui na Bovespa você está tendo um desconto de 28% em cima do patrimônio líquido do banco. E se a gente associa esse indicador ao preço sobre lucro, a gente percebe que talvez exista um desconto exacerbado aqui em cima do preço do ativo. Pessoal, analisando aqui a cotação do ativo, a gente percebe que em junho de 2022 esse banco chegou a ser negociado abaixo dos R$ 15, o que seria um excelente ponto de entrada para quem tivesse interessado em montar a posição do ativo. Pessoal, uma coisa interessante é que a partir de junho, a cotação desse banco começa a se valorizar bastante. O que aconteceu aqui? Na verdade, o banco ele foi reportando resultados muito sólidos do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2022. Isso acabou agradando demais o mercado, tanto que a maioria das casas de análise começaram a acompanhar e recomendar esse ativo, já que apesar da alta na inadimplência, o banco praticamente não apresentou retração da sua lucratividade. Então, como a gente analisou anteriormente, a lucratividade do banco é uma lucratividade que ela consegue crescer com consistência ano a ano, isso mostra a solidez do banco, e saiu de 226 milhões em 2012, fechando 2022 com 800 milhões. Então cresceu praticamente que 300% no período de 10 anos. Pessoal, o patrimônio líquido do banco ele vem acompanhando esse crescimento da lucratividade, então o banco ele tem sido realmente aqui um reloginho de gerar valor para o seu investidor na última década. Fica ainda mais claro para nós, pessoal, quando a gente compara a rentabilidade do Banco ABC com o Banco Bradesco e o Banco do Brasil nos últimos 14 anos. Então, nesse período aqui, o Banco ABC ele acabou entregando um retorno de 200% contra 186% do Banco do Brasil e apenas 110% do Banco Bradesco. Então, a gente percebe que o Banco ABC ele conseguiu aqui, com resiliência, entregar um retorno bem acima da renda fixa do Ibovespa e da maioria dos pares no mesmo período. Pessoal, agora um ponto de atenção aqui na análise do Banco ABC é o fato das despesas administrativas e despesas com o pessoal estarem crescendo muito a partir do ano de 2020. Pessoal, então a gente percebe que as linhas que demonstram o crescimento dessas despesas, elas vinham bastante tênues até o ano de 2020. Entretanto, a partir do ano de 2020, a gente percebe que essas despesas começam a crescer bastante. Isso aqui é um ponto de atenção, que tem que ser acompanhado um pouco mais de perto, porque se as despesas crescerem muito, elas podem acabar comprimindo um pouco a margem líquida do banco. Pessoal, no quesito dividendos, o Banco ABC ele é um banco bastante interessante para uma carteira que busca ali um crescimento de renda passiva, já que os lucros do banco eles são lucros quase sempre crescentes. E ele tem um payout aqui que gira em torno dos 30% a 50% do lucro líquido. Normalmente esse payout fica aqui na casa dos 40%. Mas como eu falei anteriormente, como o lucro ele cresce com consistência, a tendência é que, desde que o banco mantém esse payout na casa dos 40%, você tende a acabar conseguindo ali dividendos crescentes no longo prazo. Então ele é muito indicado aí para uma carteira previdenciária. Pessoal, o controlador do Banco ABC Brasil é o Arab Banking Corporation. É um banco árabe com sede em Bahrein. Pessoal, eu acabo de destacar aqui que apesar de ser um banco estatal de um país árabe, mesmo quando houveram crises sociais lá,
as operações do banco no Brasil não foram afetadas, o que acaba permitindo aí um voto de confiança na gestão do banco aqui no Brasil. Pessoal, um ponto de destaque importante aqui também é que, devido ao fato do banco ele ter suas operações voltadas muito mais ali para o segmento corporate, que são empresas de grande porte, e está começando também a adentrar agora e trabalhar no segmento de médio porte, isso acaba tornando o banco um pouco menos suscetível à crise, né? Já que a gente sabe que a ponta mais sensível da crise está justamente no segmento pessoa física e nas micro e pequenas empresas. Isso acaba permitindo que o banco tenha uma estabilidade muito maior, como a gente pôde ver ali nos lucros do ano de 2021 e 2022. Então, praticamente não houve retração na lucratividade do banco. Pessoal, então nós temos aqui um banco que tem apresentado um crescimento sólido da lucratividade há mais de uma década. Tem sido uma boa pagadora de dividendos, já que a gente percebeu aqui que o payout gira em torno dos 40%. Lembrando que o fato do banco apresentar um lucro crescente tende a se traduzir num dividendo também crescente no longuíssimo prazo. Atualmente, com desconto em cima do ativo, o dividend yield está na casa dos 8,38%. A gente está falando aqui de um banco cuja margem líquida gira em torno de 19% e o ROI sempre acima de 15%. Além disso, o banco tem apresentado um crescimento composto dos seus lucros nos últimos 5 anos de 13,36% e mesmo assim está sendo negociado com desconto de 28% em cima do seu valor patrimonial e um desconto de 31% em cima do seu preço sobre lucro histórico. Então, todas as características qualitativas e esse desconto embutido no ativo está fazendo várias casas de análise, como a própria Empíricos, recomendar a compra no ativo, e também o BTG Pactual, que aponta um preço-alvo para o ativo de R$ 25,00. Lembrando que no dia de hoje ele está sendo negociado a R$ 16,60. Pessoal, então depois de toda a nossa análise, fica claro para nós que o Banco ABC ele reúne sim as características qualitativas necessárias para compor uma carteira de provento de longo prazo. Então, a carteira previdenciada focada no ganho na forma de dividendos. Considerando o fato do banco ser um small cap que ainda tem espaço para crescer, além disso ele possui 100% de tag along nas suas ações preferenciais, que já seria ali uma segurança maior para o investidor. E além disso, pessoal, apesar do controlador do Banco ABC ele ser de um país árabe, um país que muitas vezes sofre algumas turbulências sociais, como no caso ali da Primavera Árabe, a gente sabe que historicamente, né, quando houveram essas turbulências, a operação aqui no Brasil não foi afetada, o que acaba permitindo que o acionista dê aqui um voto de confiança para o Banco ABC. Pessoal, essa é a nossa análise, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma moral para a gente deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo para acompanhar o nosso canal.